No início dos anos 70, um jovem canadense sem diploma universitário, que tinha passado por trabalhos braçais e vendas de porta em porta, fez uma pergunta que mudaria o resto da sua vida. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras, com a mesma inteligência, o mesmo esforço, às vezes até mais talento, permanecem estagnadas? Ele não aceitou respostas fáceis. Passou anos lendo psicologia, estudando biografias, entrevistando pessoas bem-sucedidas e testando, na própria vida, cada princípio que encontrava. Esse homem é Brian Tracy, e a conclusão a que ele chegou incomoda tanto quanto qualquer teoria de Jung sobre o inconsciente ou qualquer princípio de Napoleon Hill sobre o pensamento. O sucesso não é sorte, não é apenas talento e não é nem mesmo esforço bruto. É, antes de tudo, uma questão de autoconceito, a imagem interna que você carrega sobre quem tem permissão para ser. Tracy se apoiou em um princípio que vinha da psicologia comportamental e o expandiu para o campo da performance humana. Você nunca se comporta de um jeito inconsistente com a imagem que tem de si mesmo, mesmo quando essa imagem está completamente errada. Se o seu autoconceito em relação a dinheiro, disciplina ou capacidade é limitado, você vai, sem perceber, sabotar qualquer resultado que ultrapasse esse limite interno. Não por fraqueza, por coerência inconsciente. A mente prefere estar errada e consistente do que certa e desconhecida. Essa é a razão pela qual pessoas que ganham muito dinheiro de repente, muitas vezes o perdem logo depois. O resultado externo cresceu mais rápido do que o autoconceito interno permitia sustentar. E aqui está o ponto que conecta diretamente com a rotina matinal. O autoconceito não é fixo. Ele é reprogramável, e o período mais fértil para reprogramá-lo é justamente o intervalo entre acordar e começar as tarefas do dia, quando a mente ainda está em ondas mais lentas e mais receptiva à sugestão. Diferente de gurus que vendiam apenas entusiasmo, Tracy insistia em algo mais próximo da engenharia do que da inspiração. Ele descreveu repetidamente um princípio simples. Todo grande resultado é a soma de pequenas disciplinas repetidas de forma consistente, ao longo de um período longo, sem exceção. Ele chamou isso de efeito composto, tomando emprestado um conceito de finanças e aplicando à formação de caráter. Um pequeno ajuste diário parece insignificante em uma semana. Depois de um ano, é irreconhecível. Foi esse raciocínio que o levou a estudar o momento do dia em que esse composto começa a ser calculado, amanhã, e a identificar por que a maioria das pessoas perde o efeito composto antes mesmo de sair da cama. Um dos conceitos mais conhecidos que ele desenvolveu tem um nome quase cômico e um efeito nada cômico. Ele dizia que se a primeira coisa que você faz pela manhã é comer um sapo vivo, nada pior vai acontecer no resto do dia. O sapo, nesse caso, é a tarefa mais importante e mais desconfortável que você tem para fazer, aquela que você tende a adiar. A maioria das pessoas inverte a lógica. Começa o dia com tarefas fáceis, com notificações, com distrações de baixo valor, guardando a tarefa importante para depois, quando a energia mental já está esgotada. Tracy identificou, décadas antes da neurociência confirmar, que a força de vontade funciona como um músculo que se cansa ao longo do dia. Por isso, a tarefa mais exigente precisa vir primeiro, quando a mente ainda está intacta, e não depois, quando já foi drenada por decisões triviais. Tracy também se apropriou, de forma prática, de um princípio criado por Vilfredo Pareto, o economista que observou que 80% dos resultados vem de apenas 20% das ações. Ele aplicou isso à rotina matinal de um jeito direto. Antes de fazer qualquer coisa, pergunte: entre tudo que eu poderia fazer hoje, qual ação concentra a maior parte do resultado que eu quero produzir? A maioria das pessoas nunca faz essa pergunta. Elas confundem estar ocupadas com estar avançando. E é exatamente aí que ele identificou uma diferença central entre quem produz resultados excepcionais e quem apenas se mantém ocupado. Tracy dedicou boa parte da sua obra a um mecanismo psicológico que ele considerava o maior obstáculo ao crescimento humano, a zona de conforto. Segundo ele, o cérebro humano é programado para buscar segurança emocional, não sucesso. E qualquer ação que ameace essa sensação de segurança
mesmo que seja exatamente o que levaria você mais longe, vai gerar resistência interna, disfarçada de cansaço, distração ou falta de tempo. Amanhã, para ele, era o único momento do dia em que essa resistência ainda está mais fraca, porque o dia ainda não apresentou nenhuma ameaça real à zona de conforto. É a janela ideal para fazer, primeiro, o que a zona de conforto mais resiste a permitir. Juntando os principais pilares que Tracy desenvolveu ao longo de décadas, é possível montar uma sequência matinal fiel ao raciocínio dele, sem depender de motivação, apenas de método. Primeiro, antes de qualquer distração externa, reafirme mentalmente uma frase curta sobre quem você está decidindo ser hoje. Não é positividade vazia, é reprogramação deliberada do autoconceito, no momento em que a mente está mais receptiva. Segundo, identifique o sapo do dia, a tarefa mais importante e mais evitada, e decida que ela será a primeira, antes de qualquer tarefa fácil. Terceiro, aplique o filtro de Pareto, perguntando qual ação, entre todas as possíveis, concentra o maior resultado. Quarto, execute o sapo primeiro, enquanto a força de vontade ainda está intacta, antes de qualquer decisão trivial consumir esse recurso limitado. Quinto, registre em uma frase o que foi cumprido. Esse pequeno ato de registro reforça, para o cérebro, a identidade de alguém que cumpre o que decide, fechando o ciclo do efeito composto. Tracy sempre foi enfático em um ponto que muitos ignoram. Nenhum desses princípios funciona isoladamente, em um único dia. O valor deles está inteiramente na repetição, no efeito composto que ele passou a vida estudando. Um mês seguindo essa sequência não transforma uma vida, mas reprograma, de forma mensurável, o autoconceito. E é o autoconceito, não a motivação passageira, que Tracy identificou como a verdadeira variável por trás de quem sustenta resultados e quem os perde com a mesma velocidade que os conquistou. Amanhã, antes de abrir o celular, identifique o seu sapo. A tarefa que você mais evita e que, secretamente, sabe que é a mais importante. Coma ele primeiro. Eu sou o código do observador, e o que eu busco aqui não é te motivar por alguns minutos. É te mostrar o mecanismo por trás de mentes que decidiram estudar a si mesmas a fundo e que, por isso, pararam de repetir os próprios erros. Se esse tema te interessou, deixa nos comentários qual é o seu sapo de amanhã. E antes de sair, fica com uma pergunta. Se o seu autoconceito de hoje é o teto invisível dos seus resultados de amanhã, quem foi que desenhou esse teto e há quanto tempo você não questiona se ele ainda deveria estar ali? Se inscreve no canal e vem estudar essas mentes comigo.